Mas nessa hora, não veja o corpo ali num caixão e não pense que seu amigo morreu, sua amiga ou seu parente morreu. Ninguém morre, é o corpo. Então, como que só porque um dos dois descobriu que essa união não vai ser gostosa, suave, alegre, mas todo mundo falou para você não fazer. Mas isso é problema do todo mundo, porque eu não sou todo mundo. E essa intuição foi minha, não foi deles. E eu não sigo mente coletiva, eu sigo aquilo que eu sou. No sentido de entendimento dos vários temas a serem oferecidos, sugerimos que seja seguida a ordem dos mesmos, para se evitar um entendimento fora do contexto ou não informado anteriormente. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo filosófico. Hoje nós também somos bem-vindos, né, João? Espero que sim, não? Espero que sim. A gente veio, né, para Rio Preto, né? Ver vocês aqui, a casa cheia, coisa linda. Muito obrigado pela presença de todos, viu? A gente vai começar aqui então com a maioria já conhece a dinâmica, né? A gente faz algumas perguntas que já tem uma relação pré-definida. E depois a gente abre para todo mundo fazer a pergunta que quiser, o questionamento que quiser. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. E o tema de hoje é morte. 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 Morte, vida, morte. Um grande arquétipo, né? Poderoso, né? Poderoso. E a primeira pergunta não podia ser diferente, né, João? Por que a maioria das pessoas tem medo da morte? Bem, morte é uma palavra que, se você analisar na semântica, ela, teoricamente, ela traria um conceito de fim, não é isso? De término de alguma coisa. Então, primeiramente, nós já dissemos isso em outros bate-papos nossos aqui. Vamos quebrar esse conceito. Não existe morte, tudo é vida. Tudo tem existência. Mas esse conceito de morte está relacionado a algo que vocês entenderão de uma forma muito simples. No instante que nós estamos aqui, neste plano, neste planeta, nesse espaço-tempo, nos manifestando aqui, manifestando o processo vida, utilizando-se de um corpo. E como esse corpo ele é perecível, porque ele é daqui, ou seja, ele tem um tempo de utilidade. Depois, como um amigo dizia, quando as células perdem seus elementos potenciais, o sistema para, o sistema físico, biológico. Mas não foi você que parou de se manifestar, foi o veículo que você usava. Até nós usamos em alguns bate-papos o termo automóvel, lembra? E dissemos, você é o motorista desse automóvel. Então, o primeiro conceito é o seguinte: como nós temos os elementos de sensorização, que é, por exemplo, sua vista, seus olhos, seus ouvidos, narina, boca, as suas mãos, onde você tem o tato, são os sensores que o corpo tem, mas é do corpo isso, para enxergar a realidade que ele conta a nível cerebral, que você está se relacionando ou está detetando alguma coisa que é contada por esses sensores. E acontece algo muito importante. Você acha que você é o corpo. Você é o corpo. E esse é o equívoco. Você é quem habita o corpo. Você não é o corpo. E como o corpo ele é perecível, ou seja, um dia ele vai parar, o meu, de vocês, de todo mundo. A gente associou o termo morte, a morte física, a morte do corpo, com um término. Mas vamos analisar esse término. Se nós temos uma experiência aqui, utilizando um corpo, quando a experiência termina, é ela que termina. O corpo perde a função. Fica claro isso? E perdendo a função, nós dizemos que o corpo, ou seja, o automóvel morreu,
parou de ser útil para aquela finalidade a que você se propôs como aquele que habita. E aí, esse arquétipo se torna muito poderoso. Como você, aquilo que você é, a consciência que você é, como isso é eterno, mas você trocou o teu ponto de atenção, você acha que você é o corpo, seja de forma consciente ou inconsciente, esse fator, medo de término, dá esse potencial que nós utilizamos na palavra morte. Quem que morreu? Foi você? Não, você é imortal, ninguém morre, nada morre. Até existe um dito antigo da ciência, em a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós temos que, pelo menos aqueles que se permitem esse tipo de indagação, nós temos que começar a nos acostumar com a realidade da nossa manifestação. Esse corpo, ele é fundamental para esse plano. É um projeto mágico, maravilhoso, porque é com ele que nós nos manifestamos aqui, né? Olha a perfeição de um corpo, é algo sublime, né? É sublime. Mas nós sabemos que este corpo foi nos dado para essa manifestação. Não é o contrário. Nós não fomos dados para o corpo, não, o corpo que foi nos dado. Por isso que, sendo eternos e ele perecível, um dia ele para. Mas não você, não aquilo que você é. Então, vamos deixar claro que é por esse, entre aspas, medo da morte do corpo que o arquétipo medo tomou a proporção que tomou. Porque tudo que nos ocorre, não, eu tenho medo de fazer isso. Não é verdade. Você tem medo de morrer fazendo aquilo, mas não é você que morre, é o corpo. Não é por causa disso que você vai deixar de dar importância ao corpo. Ele é de fundamental importância aqui. Eu acho que, não sei se consegui ser claro, mas vocês entenderam isso. Então guardem isso para vocês, porque nós temos momentos de festas, temos momentos onde nós temos funerais de amigos, não é isso? De pessoas muito queridas. Mas nessa hora, não veja o corpo ali num caixão e não pense que seu amigo morreu, sua amiga ou seu parente morreu. Ninguém morre, é o corpo. Ele venceu aquele processo de existência aqui, da necessidade que ele tinha de aprendizado, e agora ele continua num outro processo. Mas sempre continua. Sempre continua. Isso é importante. Mas, irmão, na realidade, então, isso seria morrer? Ou tem alguma outra coisa que consegue definir o significado de morrer? Sim, é bem colocado. Na realidade, nós temos muitas prisões aqui também, não é? Apegos, muitos apegos, de toda ordem. Nós temos apegos a nível de pessoas. Eu vou dar um exemplo, né? O namorado e a namorada ali brigam, aí um fica desolado, tem depressão, e você vai conversar com a pessoa. Não, porque o meu namorado me largou. Eu sempre pergunto, mas vocês nasceram grudados um com o outro? Não, claro que não. Então, como que só porque um dos dois descobriu que essa união não vai ser gostosa, suave, alegre, é motivo de você ficar nesse estado? Mas eu não vivo sem ele. Quem te contou isso? Até o dia que você ainda não o conhecia, você viveu e nunca pensou nisso. Nós criamos amarras, prisões de todo tipo. Tem gente, hoje a gente vê de alguns jovens, me lembra do Dr. Celso, lá em Moema. São sentimentos, me perdoem. Muitas vezes, as pessoas, elas têm apegos, eu estou me referindo agora aos jovens, e dizem assim para os pais, eu não consigo viver sem o celular. Eu falo, mas não tem lógica o que você está falando. Até ontem não tinha celular, você vivia, agora não vive mais. O outro tem apego pelo cargo que ele ocupa. O outro tem apego por algo que ele comprou. Pessoal, apegos. Apegos. Parem com isso. Tudo aqui é transitório. Esse plano nosso é um plano ainda de consciências muito rarefeitas. E tudo aqui é uma grande ilusão. O que a gente vive é um processo, ou seja, experiências que nos levam a um objetivo, é só isso. Uma vez você chegando no objetivo, eu vou dar um exemplo para vocês,
Aquela experiência terminou, mas naquele instante nasce outra experiência que vai levar para um outro ponto de um outro objetivo. Estou me referindo a objetivos relativos. Mas no final de uma existência, com esses vários movimentos, você chegou no objetivo, espero que assim tenha chegado, no objetivo que você se propôs. Aí se eu não conseguir atingir lá, vai ter um outro processo onde você vai terminar esse caminho. Eu dei um exemplo outro dia, até não lembro qual desses bate-papos finais aí. Falei, vamos supor que você esteja indo de São José do Rio Preto, onde estamos, para São Paulo. Mas aí chegou ali perto de Campinas, estava tendo uma festa, e vocês desceram e foram para a festa. Aí esse compromisso que você ia ter em São Paulo, que seria à noite, você perdeu o compromisso. Mas para aí, daqui até Campinas, não foi um trajeto que você já andou? Ficou só faltando o trajeto de Campinas a São Paulo? Você vai concluir isso um dia, sem dúvida vai. Mas você já teve o mérito de não estar mais aqui. Você está mais perto do objetivo que você se propôs. Dá para entender isso? Então, pessoal, os apegos são aquilo que nos seguram no nosso caminho. Quanto mais apegos, mais preso a gente se torna. E essa prisão nos tira o conceito de liberdade. E quando você começa a perder liberdade por decisão sua, livre e arbitrada por você, foi você que quis parar ali ou desviar do caminho. Quando você perde essa liberdade, você não tem e não vai chegar àquela tão pretendida paz. Porque a liberdade talvez seja... Porque sobre a liberdade que foi assentado o livre-arbítrio. Nos cabe, a cada um de nós, sempre lutar com todas as nossas forças para que sejamos livres. Livres de verdade, sem amarras, sem dependências, sem submissões. Porque nessa luta pela liberdade, me permitam, me desculpem, nessa luta pela sua liberdade, você um dia, com certeza, terá dentro de você a paz. Mas sem ela, esquecem. Então, guardem também isso. Pega os pontos de apegos e começa a lutar com você mesmo. Não, eu dependo disso, não vou depender mais. Hoje você vence isso, amanhã você pega outro pontinho, vence aquilo, outro dia outro pontinho. Ninguém sai de um estado inconsciente para um estado sublime num degrau. Não é assim, é degrauzinho por degrauzinho. A vida é uma somatória de degraus e cada degrau exige um esforço. Então, vamos usar uma frase que um grande amigo, que não está mais conosco, nos ensinou. Ele disse o seguinte: olha, cada vez que você vence um degrau, dentro de você, você está aumentando o fator coragem, que lhe dá mais fortaleza. Assim, no segundo momento que você vai vencer o segundo degrau, você não tem mais aquele potencial de fortaleza que você tinha, já é muito maior. Aí você pode vencer o outro e o outro, até um dia que você vai vencer um que lá atrás você achava que era impossível vencê-lo. Você vai vencer, porque cada esforço seu aumenta, eu não vou dizer em quantitativo, em quantidade, mas em potencial de coragem, aumentando assim a tua fortaleza. E a fortaleza é testada, vocês lembram por quê? Aonde se testa a fortaleza? Está no Pai Nosso, inclusive, para que você não caia em tentações. Não é não tê-las, para que você não caia em tentações, o que te segura é a tua fortaleza. Olha o que essa palavrinha, essa pergunta nos trouxe. Ela nos trouxe os pontos de apego. E é no domínio desse apego que tudo demais acontece. E todas as tentações vão puxar a gente de volta para o apego. Sempre, sempre. As tentações são esses elementos de apego, que poderão ser de forma apegos emocionais, psicológicos, emotivos, materiais. Vou dizer algo até que é um abuso aqui hoje, até instintivos. Mas isso não podemos hoje
ir de uma forma mais profunda, até instintivos. São apegos. Tem gente que acha que não vive sem algo, sem isso ou sem aquilo. Eu falo, quando você nasceu, você não tinha esse algo, e nem tinha consciência desse algo. Então veio lá, sei lá, de alguém, de uma mente coletiva, e você se permitiu. Se você se permitiu, você tem que dominar. Ninguém vai dominar isso por você, porque vocês já aprenderam que ninguém muda ninguém. Então, João, mas quem então se manifesta aqui? Por exemplo, assim, quem que eu digo ser eu? Essa é uma pergunta alta, não? Eu vou precisar um pouquinho de abstração de vocês agora. Eu não vou entrar... Não, vou só colocar de uma forma assim bem superficial. Eu gostei um pouquinho de abstração de vocês. Porque nós estamos conversando agora há pouco sobre exatamente isso, no carro. O Johnny, as meninas... Você lembra disso? Estávamos falando sobre isso. Imagine o seguinte, que você acha que você é o corpo, não é? Aí você olha aqui, vê tantos amigos aqui, uma quantidade enorme de amigos, eu vejo aí a parede, vejo a casa e tal. Mas isso daí foi aquilo que meus sensores captaram. Concorda comigo ou não? Eu estou vendo porque a minha visão possibilita isso. Eu estou ouvindo vocês porque a minha audição permite isso. E assim por diante. Os sensores captaram. Mas eu não sou isso. Eu estou vivendo essa experiência com esse corpo, com esses sensores, mas eu não sou isso. Aí você fala, bom, mas a gente pensa. Perfeito. Então vamos fazer um outro exercício. Agora eu não quero mais que meus sensores me contem nada. Eu vou me abster das informações sensoriais. Mas agora eu vou me abster também de pensar. Esvaziar. Não vou pensar. Não vou formar imagens. Ué, não tem uma realidade dos meus sensores, não tem pensamento, e eu continuo sendo eu. Então viria a pergunta, então quem é esse que eu sou? Eu não sou o corpo, eu não sou as imagens geradas por pensamentos, eu não sou nada disso. O que você acha? Você se perguntou? Eu, vocês, nós somos consciências. Na realidade, parte de uma grande consciência, só isso. E por ela ser parte de uma grande consciência, ela é eterna. Porque ela é parte da grande consciência. Não é que tirou um pedaço dessa unidade total de consciência e deu para cada um de nós. Não, não é nada disso. É a mesma consciência em níveis de consciências diferentes. Existe até um termo, não sei se vocês vão gostar do termo, uma consciência que está envolta em muitos véus, é como se você limitasse aquela consciência. Um dia eu dei um exemplo que não foi feliz, mas para o cérebro entender, ficou bem claro. Vou colocar aqui no meio uma lâmpada muito potente, e acendo a lâmpada. E todo mundo vendo a luz que emite dessa lâmpada. Agora eu vou cobrir essa lâmpada com um monte de cobertores. Chega uma hora, vocês conseguem ver a luz que está ali? Vai ficar tudo escuro. Está tudo escuro. Não há consciência. Mas a lâmpada continua acesa, continua emitindo luz. Mas tem os cobertores, os véus, não é isso ou não? E se eu começar agora, eu arranco um véu daqui, o outro de lá, chega uma hora que começa a aparecer o quê? Uma pequena luzinha ali dentro, não é isso ou não? Se eu tirar mais véus, essa luz é maior. Agora coloque nesse exemplo a consciência de cada um de nós, nesse mundo de diferenças e diferenças. O que nos difere é a quantidade de véus. É só isso. Por isso que nós temos que tomar um cuidado até com o nosso linguajar. Quando a gente faz uma menção a alguma pessoa, não se utilize do conceito de julgamento, porque é um conceito tão falho e tão mal colocado. Por que assim mal colocado e falho? Porque eu poderia dizer, esse indivíduo aqui, eu vou falar o que não devia, esse indivíduo aqui é um bandido. Mas para, ele tem uma centelha divina igual eu.
Ele tem a consciência total, envolto em véus. O número de véus é diferente, mas é a mesma consciência. Agora, se eu disser, este daqui está se manifestando como um bandido. Mas um dia ele poderá estar se manifestando como um homem santo, não pode? Então, por que eu não julgar nesse momento? Porque no julgamento você está dando uma razão definitiva. Porque você diz, ele é isso, você está afirmando algo que não é verdade. Ele está se manifestando assim, mas ele não é isso. Aquela história de Buda com relação ao bandido e o homem santo. Quando o apóstolo pergunta a Buda, mas como pode, senhor, este bandido e este homem santo, num vilarejo lá na Índia? E Buda diz, esse homem, o bandido que você disse, sou eu ontem, e o homem santo sou eu amanhã. O que mudou foi o estar desse ser que é. Só isso. Não sei se conseguiram ligar. A próxima pergunta eu acho que vai continuar elucidando esse ponto, porque ele fala de meios, né, de manifestação. O que significa, então, João, um meio denso ou um meio sutil? Perfeito. Aí ficou mais simples para nós, para elucidar isso. O que seria um meio grosseiro, um meio denso, um meio grosseiro? Um meio com muitos véus, onde a consciência está muito limitada. E o meio mais sutil? Sutil, ele é mais expansivo, ou seja, tem muito mais conhecimento, porque agora o continente é maior, muito mais conhecimento, e tem uma conduta muito mais virtuosa. No denso, está muito agregado. Deu para entender isso ou não? O continente cabe pouco, mas no processo de vivenciamento da vida, o teu esforço aumenta esse continente. E ao aumentar, a natureza nos oferece os elementos para serem preenchidos dentro desse continente, gerando uma ampliação de consciência. É a luz entrando. Isso. É o cobertor do nosso exemplo. Você vai retirando os cobertores, vai sutilizando. Eu vou colocando os cobertores em cima da lâmpada, vai densificando, formando o grosseiro. É simplesmente isso. João, mas por que a maioria de nós só reconhece a realidade que a gente sensoriza por aqui? Esse é o ponto do chamado materialismo ateu. Claro, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um acredite naquilo que para ele satisfaz. Não só a nível de conhecimento, mas a nível do propósito da vida. Então não vamos discutir isso. Mas, no nosso caso, por que a matéria nos atrai tanto? Vocês já se perguntaram isso? Por que a matéria nos atrai tanto? Hoje, só como exemplo, para vocês verem o nível de inconsciência que nós, humanos, estamos ainda. Se você pegar qualquer pessoa agora à noite, aí não vocês, claro, mas pessoa que esteja aí andando pela rua, você fala, onde você está indo? Ele fala, para casa. Por quê? Porque eu tenho que dormir. Mas por quê? Porque eu tenho que acordar cedo da manhã para trabalhar. Mas por que você tem que trabalhar? Para pagar minhas contas. Ou o que eu disse não é verdade? É isso? Muito bem. Isso não foi por acaso que foi engendrado dentro da mente coletiva para influenciar a todos nós. Há muito tempo estão dizendo o seguinte para nós através da mente coletiva. Se você tiver bastante matéria, você terá poder. E tendo poder, você é feliz. E nós acreditamos nisso. Então você pretende fazer qualquer coisa para ter esse poder da matéria para ser feliz. Lê do engano. Lê do engano. Pode ser que você até faça o processo. Eu não estou falando em dignidade. Deu para entender isso ou não? Não é de dignidade humana que eu estou falando. Estou falando daquela ganância que existe, que não tem limite. Só quero matéria, matéria, matéria. E chega um dia que você está com aquela quantidade de matéria que você desejava. Aí o médico te dá uma notícia. Que você está com um probleminha que a ciência não consegue resolver e talvez você vai dar um tchau-tchau dentro de 20, 30 dias. Aí você pergunta, o que adiantou? Tudo aquilo que eu amelhei na vida inteira. O que adiantou?
Se hoje o meu processo mais importante, eu não consigo fazer nada com aquilo. Por que ocorreu isso com ele? Porque ele acreditou que a felicidade seria obtida pelo ter. Exatamente o contrário. O estado feliz vocês só terão através do ser. É sendo. Porque sendo você pode. E não tendo, você até poderá ter aquilo que é necessário para você. Então, vamos lá. Você diria para mim, mas eu tenho que me alimentar. Mas, claro, ninguém disse que você não tem que se alimentar. Eu tenho que me vestir, mas ninguém disse que não tem que se vestir. Eu gosto de esporte, perfeitamente, você pode praticar. Eu gosto de artes, você pode participar. Eu gosto de uma viagem, você pode fazer a sua viagem. Mas como que você faz isso sem estar preso? Falamos agora há pouco em dependências. Como você faz isso sem dependência? Vocês saberiam me responder? Quando? Vamos supor que você queira fazer uma viagem. Puxa, quero fazer uma viagem agora no mês de novembro, tal, estou preparando minhas férias, eu quero fazer uma viagem. Tudo bem, pode ser que a viagem dê certo, você vai, tudo certo. E pode ser que apareça um percalço aí no caminho e você não consiga fazer a viagem. Quando você indo para a viagem ou não indo é a mesma coisa, não faz mais diferença, você pode fazer a viagem sem apego. Você, mas se eu não for nessa viagem eu morro. Já existe o apego. Deu para entender? Não é deixar de fazer. Tem até uma frase interessante, eu acho que todos que conhecem, que diz assim, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro se afasta de você. O dia que você não der mais valor para ele, ele vem como vem. Sei lá como vem, eu sei que vem. Porque vem o necessário, não é o que você quer. Essa é a diferença. Vem o necessário para a tua dignidade. Porque o que excede a tua dignidade, se você está correndo atrás, o objetivo não é mais para sanar uma necessidade sua ou da tua família. Não, é só ganância. Você sabe que se você pegar mais do que você precisa, vai faltar para alguém ou não vai. Você não está vendo isso. Então está na hora de voltarmos à palavra apego. Trabalhe nos apegos, se liberando dos apegos, e tudo ou mais começa a ocorrer com você. Faça pelo menos os que não acreditam como teste. Depois nos contem os resultados. É esse que é o controle do egoísmo, né, João? Mas claro. Claro. O que é o egoísmo? Ou é o gerador do egocentrismo? É só para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Ele não consegue olhar para fora, ele não consegue ver o outro como irmão dele. Mas essa conversa de irmão, eu falo, isso não é conversa de irmão. O que você é uma consciência. E esse ser que manifesta essa consciência é a mesma consciência em todos. Só o que varia é o grau de consciência de cada um. Só. É por isso que o Cristo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É por isso. Porque se eu odiasse, por exemplo, meu amigo aqui, eu estaria odiando a mim mesmo. Mas como a origem é dentro de um uno, eu estaria odiando aquele que é o uno, onde eu sou parte. Eu estou negando a mim mesmo. E negando ao Criador que possibilitou isso. Tirem esse conceito de julgamento, de raiva, de ódio, de vingança. Tirem isso do coração. Mas o outro fez uma arte comigo. O problema de quem fez? Foi ele. A conta é dele. Mas eu tenho que... O que você tem é que compreender isso. Então eu tenho que conviver com ele? Eu falei, eu não disse isso. Não disse isso. Você pode virar as costas para ele. Pelo que ele fez. Aí se um dia ele mudar, volte a abraçá-lo e sair com ele. Está dando para ele um tempo para ele reconhecer o ato dele e mudar. Isso é compreender. Isso é cercar, é circundar, isso é compreender. Então, nós estamos falando sempre da mesma coisa, pessoal. Processos reativos, processos que foram feitos por nós e nós o tempo inteiro tentando transferir isso para os outros.
Ah, mas o mundo está assim, porque olha as pessoas como são. E você está fazendo o quê para ajudar esse mundo bem melhor? Qual a contribuição que você está dando? Você quer um mundo bem melhor, mas sem esforço para você? Esforço só dos outros? Não, é o contrário. Faça a tua parte, faça o teu esforço e não se ocupe com o outro, é conta dele, não é sua. Porque ele poderá não querer ainda esse mundo bem melhor, e é o direito dele. Ele tem o direito de ser livre e optar. Isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Uma hora ele chega em São Paulo, né, João? Um dia ele chega em São Paulo, exatamente. Não interessa se parou em Limeira, Campinas, não interessa. Um dia ele chega lá. Ele chega. E aí todos vão se encontrar lá na reunião em São Paulo. Não, Interessante isso, né? Ô, João, tem mais uma pergunta aqui, falando de prisões, né? O que nos prende aqui nesse meio? Bom, vamos dizer, o ponto fundamental nós já falamos. O que nos prende aqui, o que gera essa dependência, é nós acreditarmos que o real é tudo isso que está aqui. Para nós é o real. Por quê? Se você trabalha a nível cerebral, puramente cerebral, você tem informação só sensorial, dos sensores, visão, audição, não é isso? Tato, paladar e tal, só. Mas se você já hoje tem uma necessidade interna de parar e descobrir que, fazer aquela pergunta mágica que todos fazem, né? Mas para aí, eu não sou só corpo. Eu tenho certeza que sou mais do que isso. Na hora que essas indagações começarem a fluir dentro de você, você vai começar a percorrer caminhos dentro de você, pensamentos. Você vai começar a fazer uma, eu não diria que nem com uma análise, você vai começar a fazer reflexões profundas sobre esse tema. E você vai começar a perceber que existem coisas que saem de você, que você começa a ter percepção, mas não são daqui. É aquilo que nós chamamos de sentir, não é? Lembra do sentir? Às vezes você tem um sentir que fala, puxa vida, hoje algo me conta que eu não devo fazer tal coisa, ou que eu devo fazer tal coisa. Mas aí corre um risco. Na hora que vem isso dentro de você, você traz para o cérebro. Ah, mas por que eu quero fazer isso? Aí, mas isso não tem lógica. Aí você vai e não faz. Aí não faz. Ou faz, não sei. Aí passa um tempo, depois da decorrência daquilo que estava relacionado a essa decisão sua, aí você fala assim, puxa vida, eu tinha certeza dentro de mim que era para mim fazer e eu não fiz. Você não fez por quê? Porque você não sabia ou porque você decidiu não fazer? Ou foi medo de fazer e os outros, se desse errado, iam dizer para você, tá vendo? Vai fazer essas loucuras, é isso que dá. Faltou coragem, né? Faltou coragem, isso. O dia que vocês entenderem que o sentir de vocês, ele é puro, ele é limpo, ele vem te contar algo que não está preso à mente coletiva, a querer daqui, do nosso egoísmo, não está preso a desejos, não está preso a aspectos emocionais e psicológicos, esse sentir vem puro dentro de você. O dia que você acreditar piamente que aquilo que você teve consciência, você deve fazer porque você acredita na veracidade daquilo e não trazer para o cérebro para articular isso de uma forma que na realidade é uma forjação. O dia que você tiver essa coragem, as pessoas dirão, mas como que você sabia que tinha que fazer isso? Aí você diz, sabe, saber mesmo eu não sabia, mas eu tive uma intuição. Usa essa palavrinha para não ir muito adiante e não criar confusão no meio. Eu tive uma intuição e falei, eu vou seguir minha intuição. Ah, mas todo mundo falou para você não fazer? Mas isso é problema do todo mundo, porque eu não sou todo mundo. E essa intuição foi minha, não foi deles. E eu não sigo mente coletiva, eu sigo aquilo que eu sou. E aí vai dar tudo certo. Isso é aspecto de magia? Eu falo, não, isso é aspecto de lógica filosófica, só isso. Lógica, pelo menos para nós, né?
A gente acredita, né, João? Pelo menos que a gente acredita, né? E se estiver errado, para mim não tem problema nenhum. Porque se um dia eu tiver elementos que cheguem à conclusão que está errado, é só virar para você, pessoal, me desculpe, porque aquele dia eu falei isso, mas hoje, analisando com maior profundidade, com mais elementos, descobri que não tem pé nem cabeça. Então eu queria aqui me redimir falando para vocês que aquilo não é assim. Aquilo é assim, assim, assado, coloca nova... Mudou o quê? Nada. Faz igual o Waze, né? Redireciona a rota. Isso, acabou. Não é isso que ele nos fala, está parado aquela rua. Vira para a esquerda, sobe, vira para a direita, cai na mesma rua. É saber fazer, sair das chamadas prisõezinhas que a vida nos presenteia o tempo inteiro, né? Eu acho que é isso, Thiago. Ô João, mas por que é tão ilusória essa percepção que a gente tem do tempo e espaço? Eu vou dizer algo. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Os mais velhos, velhos em idade, como eu, se lembrar de 50, 60 anos atrás, vocês diriam o seguinte: puxa, naquela época, para passar o tempo demorava. Olha, para chegar ao Natal era uma loucura. Hoje parece que está tudo super rápido, numa velocidade diferente e tal. É o chamado tempo referencial. Falo, você sabe por que isso ocorre? Já analisaram? Muito simples. Antigamente, a comunicação era algo muito difícil, não é? Não tinha os telefones que nós temos hoje, celulares, né? Internet, não existia nada disso. Televisão não existia. Então, o que ocorria? As notícias, normalmente que a gente tinha conhecimento, eram de acontecimentos ali daquela área próxima onde a gente residia. E de vez em quando saía numa revista, que era mensal, ou num jornal, que aconteceu algo em tal lugar, mas esse algo já aconteceu há 30 dias atrás. Ou seja, a quantidade de informações que chegava ao ser humano eram muito poucas. Muito poucas. Então, o cérebro, estou falando em cérebro agora, do corpo, o cérebro tinha tempo de processar tudo isso para buscar a lógica, o entendimento. Hoje, a velocidade da informação está algo espantoso. Não digo inimaginável, mas espantoso. Se você entrar pela internet, é notícia de tudo que você possa imaginar o tempo inteiro. Você liga uma televisão, a mesma coisa, um rádio, não é verdade? Aí o que acontece? Está chegando no ser humano uma quantidade de informações muito grande, mas muito grande. Não estou dizendo que está além daquilo que o cérebro consegue processar. Estou informando que a quantidade é muito grande, só isso. Não consegue o cérebro dar a mesma atenção a tudo isso. Ele tem que começar a ser seletivo. E o seletivo está ligado, inclusive, à persona, está ligado àquilo que cada um suporta. Ele vai processar ou não. Mas nessa hora, como você tem que processar tudo isso o tempo inteiro, e mais, com uma pressão social da mente coletiva intensa, o que ocorre? Ao invés de nós utilizarmos o tempo para reflexões, para conversar com a família, com os vizinhos, com os amigos, hoje o cara mora no prédio e não sabe nem o nome do vizinho de frente. Ele nunca conversou com o vizinho do fundo. Talvez não tenha nem conversado com a família dele durante a semana inteira. Isso está ocorrendo. Aí o que acontece? Para ele, eu não tenho tempo para nada, eu sou um homem muito ocupado. Mas ele se ocupou com o quê? Com aquilo que é necessário para ele ou aquilo que jogaram para ele processar exatamente para ele não transcender, ou seja, sair fora dessa realidade sensorizável e descobrir que ele é muito mais do que isso. Que enquanto ele acreditar que ele é isso que está aqui, ele está dominado pela mente coletiva. Aqueles que querem manter um grupo de pessoas ou uma sociedade inteira sob um jugo, arrumou a fórmula. Agora, vocês acham que alguém com que tem essa, vamos colocar como propósito, não é? Submeter toda uma sociedade à sua vontade, você acha que ele vai querer pessoas ao lado dele que têm discernimento, que sabem o que ele pretende fazer, por que ele pretende fazer e como vai se portar as pessoas
onde ele vai aplicar certas técnicas para gerar submissão? Ele quer esse tipo de pessoa do lado? Claro que não. Quem escraviza não quer o livre de jeito nenhum. Isso, quem escraviza, ele quer liberdade só para ele, não para o outro. Então tomem esse cuidado. Com a quantidade de informações que nós temos hoje, não tentem absorver tudo. Sejam o mais profundamente seletivos. Veja aquilo que pode ser importante para você, importante para todos, que tem base de fundamento lógico, e aí tudo bem, vamos processar aquilo. Mas parem de ouvir aquilo que não traz nenhum proveito, nem para você, nem para os outros. Esse é o ponto do tempo que nós estamos chamando. Por que o tempo está rápido? O tempo não está rápido. O que aumentou foi a quantidade de elementos para o cérebro processar. E não sobrou tempo para você transcender, para você pensar em coisas mais sutis. E aí acho que o dia não é possível. Nem comecei o dia, já terminou. Aí vê o que você produziu e vê o que você recebeu. Você produziu o mínimo e recebeu o máximo. Ou não é? É isso que está ocorrendo hoje, pessoal. Com muita clareza, é só ter discernimento. E esse discernimento todos vocês têm. O que vocês têm que ter agora é ponto de atenção nisso. Colocar isso como prioridade no seu dia a dia. Não entrar em tudo aquilo que oferecem ou que falam. Porque daqui a pouco... hoje eu não vou fazer isso porque não cabe aqui. Tem uma piadinha, né? Uma reunião no inferno, não é isso não? Para como submeter o ser humano. E a jogada foi essa. Vamos encher de informação esse povo aí que eles não vão ter tempo em pensar em Deus. Mas tem uma vantagem, viu? Agora, saindo fora e brincando com vocês. O mal tem algo que ele não consegue vencer. Sabe o que é? O mal não pode se esconder. Ninguém coloca véus em cima do mal. O mal não consegue se esconder. Por quê? Porque o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. E se a ausência é não existência. E se não existência, como você vai fazer com a não existência? Se aquilo não existe, não se manifesta. Mas como assim? Então o meu ato, por exemplo, de crueldade não é o mal? Eu falo, não, o teu ato de crueldade é de ausência do bom que você ainda não tem dentro de você, que não vai te levar a praticar o mal. É só isso. Vocês saibam, ou melhor, saibam que tudo é dentro da gente, pessoal. O fora é a nossa manifestação. A gente conta com a nossa manifestação quem nós realmente somos até aquele instante. Amanhã eu mudo, já mudo minha forma de manifestar. Então, sem transferências, sem julgamentos, vamos começar a ter consciência das coisas. Façam tudo conscientes. Não se permitam fazer aquilo que propuseram para você fazer, mas não deram testemunho. Para alguém te pedir para fazer alguma coisa, veja se ele deu pelo menos 3 vezes o testemunho de ter feito o que ele está pedindo para você fazer. Porque aí você vai ver o resultado daquilo que ele fez. E se foi bom para ele e por todos, faça. Perfeito, olha lá, exemplo por imitação. Mas pode não ter sido bom. E pior, ele pode não ter feito nenhuma vez. Vai colocar você na experiência de fazer, porque se isso der uma conta, a conta não é dele, ele acha. Vai ser sua. Não, a conta é sua porque você fez. E é dele porque ele que propôs. Perfeito? Bom, então está excelente, né? Então, gostaria de agradecer, né, em nome da casa, que também sinto como minha, essa recepção maravilhosa que a gente teve aqui. Muito obrigado a todos, né? Pessoal que acompanha a gente até hoje aí, continue acompanhando, continue deixando aí o nosso like, né? Compartilhando com todo mundo e aguarde a gente para o próximo episódio. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu acho que... Mais alguém, pessoal? Bom, então está excelente, né? Então,
gostaria de agradecer, né, em nome da casa, que também sinto como minha, essa recepção maravilhosa que a gente teve aqui. Muito obrigado a todos, né? Pessoal que acompanha a gente até hoje aí, continue acompanhando, continue deixando aí o nosso like, né? Compartilhando com todo mundo e aguarde a gente para o próximo episódio. Muito obrigado a todos. Obrigado.